Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais esta edição do programa 4 Asas, nosso encontro semanal com 4 especialistas em áreas distintas que trazem a você uma visão diferenciada, aprofundada sobre os acontecimentos que nos impactam no nosso dia a dia. Vamos ouvir a visão que eles trazem, talvez ajudar você a formar a sua própria opinião sobre os acontecimentos do nosso dia a dia. Nós vamos começar com o Ibsen Costa Manso, nosso especialista em política, para atacar aí a questão do nosso Congresso, a eleição dos novos presidentes da Câmara e do Senado. Como é que ficaram as coisas, Ibsen, depois dessa votação que muita gente acompanhou assim direto ao vivo, foi transmitido aí para o país inteiro, e aquela coisa assim que sempre fica no ar, né, quando isso acontece lá em Brasília, parece que os interesses individuais sempre chegam na frente dos coletivos, né? Dos que interessam para todos os brasileiros. A sua visão, Ibsen. Olá a todos, olá colegas. Bom, o que se viu foi o que meio a gente estava falando no programa passado, né? Foi uma sessão rodriguiana, né? Nunca antes na história daquele Congresso se viu tanta traição, porque era esperada ali, em tese, uma diferença em favor do agora presidente da Câmara, Arthur Lira, em tese de 21, isso na semana passada, de 21 deputados, na soma das bancadas dos partidos, mas na última hora o próprio partido do agora ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o DEM, rachou, e acabou que o Arthur Lira teve uma vitória cachapante, né, de 302 votos a 145. E agora vamos ver o day after, quer dizer, ato contínuo. O Arthur Lira também cancelou a formação do bloco do deputado Baleia Rossi, que tinha vários partidos apoiando, porque o PT perdeu o prazo, chegou 6 minutos atrasado o protocolo de adesão ao bloco, e está uma confusão. Foi adiada a votação dos outros cargos da mesa, e vamos ver o que vai decidir o Supremo, onde foi dada entrada de uma ação pedindo a anulação da decisão do deputado Arthur Lira, né? Vamos ver se o Supremo vai interferir nessa eleição do Congresso, né? Caso contrário, também o Arthur Lira poderia entrar no Supremo para anular a decisão do Rodrigo Maia, que havia aceito o atraso da entrega do protocolo do PT, né? Então vamos ver, ainda está uma confusão muito grande. Agora o que importa é ver como é que fica a base de sustentação do Planalto no Congresso, né? No Senado também, o senador Rodrigo Pacheco venceu, já era esperado, por uma boa diferença a Simone Tebet, e vamos ver agora se finalmente o Planalto vai ter alguma base de sustentação. Vinha muito mal na articulação política, obteve uma vitória extraordinária com essa votação do Congresso, e vamos ver se eles vai ter 302 votos na Câmara, acho difícil, né? Já foram entregues bilhões de reais em emendas, é esperada aí uma reforma ministerial, mas não muito portentosa. Talvez o Ministério da Cidadania, o Onyx Lorenzoni pode voltar ao Planalto e ser entregue para a base aliada, e desenvolvimento regional. Está se falando que vão ser só esses 2 ministérios por enquanto, e que seriam entregues não para técnicos, e sim para políticos. Ou seja, é o retorno à boa, eu não diria, mas a velha política, né? Porque no passado, pelo menos, era um pouco melhor, né? O deputado Ulisses Guimarães, um dia perguntaram para ele, falou, nossa, presidente na época da Câmara, como é que essa legislatura está ruim? Ele falou assim, não se preocupe, meu filho, vai ficar bem pior. E é o que tem se visto. E vamos ver, então, se o presidente Jair Bolsonaro consegue ter pelo menos maioria nas 2 casas para aprovar a PEC da emergencial, que contém a reforma administrativa e a reforma tributária também, né? No Brasil, como dizia o ex-ministro Malan, até o passado é incerto, né? Vamos trazer o Casagrande para essa discussão. Ele entra daqui a pouquinho com uma visão mais focada na economia, em consequências para a economia, mas Casagrande, a partir do que vimos no Congresso, nessas eleições, a sua visão.
Bem, Ademar, eu colocaria inicialmente uma visão não econômica, digamos assim, e me desculpo com os ases e com os espectadores por ter mencionado aqui há 2 semanas a questão do parlamentarismo. Eu não apoiei o parlamentarismo, eu apenas mencionei, mas me sinto constrangido de ter mencionado e não apoiado, porque ficou claro. Já mudou de ideia, né? É totalmente inviável nesse país. Eu imagino como seria a gestão das estatais e dos ministérios técnicos na mão de um parlamentarismo desse tamanho, né? E realmente assistimos um espetáculo ali de negociação para deixar a inveja até a ágora grega da antiguidade, onde se negociavam coisas diariamente. E, então, como cidadão, lamento, né? E coloco para o Ibsen qual seria a sustentação, a rigidez dessa aliança. Ela dura pelo menos até o final do ano, para que possa se aprovar alguma reforma, dar alguma melhora na economia? Ibsen, rapidinho para a gente ouvir o Walter na sequência. Então, isso que eu vamos ver nos próximos dias, né? Depende muito essas questões, Casagrande, da popularidade do presidente Jair Bolsonaro, né? Que não está péssima, mas boa também não está, né? Então, se ele perder sustentação, vai depender da pandemia, da imagem do governo no trato da pandemia, da economia, né? Isso aí a gente futuramente vai falar aí sobre os reflexos disso na eleição de 2022. Eu acho que o Congresso hoje está mais favorável à aprovação de reformas, né? E a gente tem uma janela curta até o final do ano, porque o ano que vem, com o ano eleitoral, praticamente no Congresso não funciona. Walter, daqui a pouco você vai comentar aí um outro parlamento aí que de vez em quando nos deixa assim atordoados assistindo. E o brasileiro, como é que você acolheu? Olha, na realidade, sem atenção, sopros do Supremo, deve ser da Tênis, a deusa da justiça, já avisaram ao Lira que a decisão dele é nula, de pleno direito, porque ela não podia ter feito retroativo. O processo eleitoral é por etapas e aquela etapa foi vencida, atenção, sem que houvesse impugnação. E aí é um ponto, e teria ocorrido, então, uma preclusão, que é a perda de o direito de se reabrir uma discussão. Por isso, esses sopros anunciam à Câmara e ao Lira para que eles se acertem rapidamente e tenham uma solução. Porque, trocando em miúdos, no Supremo o Lira perde. Moisés Rabinovici. Olha... Vamos trazer o Rabino aqui. O que aconteceu no Congresso foi a derrota de uma expectativa. Eu tinha alguma esperança, mas vendo os discursos, ouvi todos, e depois vendo a festa, eu fiquei decepcionado. Os discursos falavam em vacina, falavam em distanciamento social, e a festa era uma multidão sem máscara, dançando. Ora, eu vivi muito tempo fora do país. Eu nunca vi uma coisa tão desconcertada. Você ouve um congresso com discursos de fantasia, depois vê a realidade que não coaduna de forma alguma. Então, eu sinceramente, não confio nessa nova presidência das duas casas. Ok, Rabino, como disse o Casagrande, é um tipo de negociação assim sem limites, né? E o que resta saber, como disse o Ibsen, vamos aguardar e ver se é o Congresso que está na mão do Planalto ou vice-versa, como alguns analistas andam dizendo, que, na verdade, quem vai ter que sambar para se entender com esse Congresso do jeito que ficaram as coisas é o Jair Bolsonaro. Vamos ao primeiro intervalo, nós vamos voltar daqui a pouquinho com o próximo bloco,
que nós estamos chamando de economia em ré ou acém. É o Humberto Casagrande que vai esclarecer essa questão logo após o intervalo. Algumas empresas procuram uma solução mágica para trazer inovação ao seu negócio. Algumas empresas acreditam que o segredo do sucesso está na tecnologia. Mas as empresas mais competitivas e modernas sabem que o melhor investimento são os jovens talentos. Aprendizes e estagiários trazem a liberdade, a criatividade e a garra de quem está começando a construir uma carreira e quer provar todo o seu potencial. O CIEE possui toda a experiência para auxiliar qualquer empresa a criar um programa de estágio e aprendizagem. Qualquer empresa mesmo. Entre em contato agora com o CIEE e dê um upgrade no seu negócio. CIEE, transformando vidas, construindo o futuro. Estamos de volta e vamos diretamente ao nosso consultor e educador Humberto Casagrande, que entra agora com os riscos das famosas reformas aí, a partir do que aconteceu no Congresso. Casagrande, por favor. Muito bem. Bom, a economia tem uma lógica diferente dos analistas políticos e dos sociólogos. Ela está menos preocupada com questões éticas e comportamentais. Ela tem um pragmatismo muito grande. E dentro desse pano de fundo, para a economia, esse resultado foi bom, o resultado dessas eleições, porque ela traz um alinhamento, né, do governo com o legislativo. E, inclusive, na CCJ também acaba de ser nomeada como presidente uma aliada do presidente Bolsonaro. A economia quer saber se as coisas vão andar ou não vão andar. E depois de um início frustrante do governo, onde havia uma parceria bastante provável entre Paulo Guedes e o presidente Rodrigo Maia, por pensarem razoavelmente igual, por serem bem aceitos no mercado financeiro, o governo começou animado apostando numa parceria profícua entre os dois. E isso não aconteceu. Acabou dando o contrário, inclusive criaram uma certa inimizade. Então, agora, havia duas possibilidades. Nós teríamos um pato manco no governo e passaríamos 2 anos esperando o Godot, né? Ou nós teríamos um realinhamento para desenvolver as reformas tributárias, a reforma administrativa e outros meios. Então, como eu diria, para a economia o resultado foi bom, há uma expectativa de que as coisas andem esse ano, inclusive a privatização, e ontem a Bolsa já subiu e os resultados foram bastante interessantes. Como disse, a economia tem uma lógica diferente dos analistas políticos, do cidadão que está pensando em outras coisas. Então, para a economia, positivo, expectativa boa para o ano de 2021. Obrigado, Casagrande. Ibsen, agora o lado econômico. Você falou da política e realmente os mercados reagiram, né? O que mais você pode acrescentar? Eu diria que cada dia um dia, né, Casagrande? Cada dia um dia. O mercado é uma gangorra, né? O problema é quando você pega a gangorra subindo, né? E você descendo, né? Eu trabalhei muitos anos para empresas do mercado financeiro, no próprio mercado financeiro, e eu aprendi como é que esse mercado é volátil, né? A palavra é volatilidade. Então, de fato, eu imagino que no meio financeiro foi visto como positivo. Se, eventualmente, os candidatos do presidente Jair Bolsonaro fossem derrotados, acho que não seria uma catástrofe, porque também a Simone Tebet e o Baleia Rossi não seriam assim tão oposição. Mas eu tenho certeza que o mercado azedaria. Você tem essa mesma impressão, não? Sim, eu acho que seria menos animador aí para o mercado. Porque, bem ou mal, o que nós estávamos assistindo era um embate, né, entre Rodrigo Maia e o Palácio do Planalto. Esse embate deixa de existir e agora vai ter um rumo. Não estou aqui a aplaudir o que aconteceu, estou fazendo uma análise
isenta, né, de um analista econômico, mostrando que esse caminho, pelo menos para esse ano, vai ser um caminho bom, porque o governo vai propor medidas e o Congresso vai aprovar, né? Afinal de contas, não há porquê, no curto prazo, pelo menos, isso não acontecer. Então, eu não diria que azedaria se tivéssemos Simone Tebet e Baleia Rossi, mas seria menos promissor. A discussão do impeachment, por exemplo, para os mercados é muito ruim, porque o impeachment é um processo longo, é um processo complicado, e os mercados sentem muito com isso. Então, o resultado alcançado afastou de pronto a possibilidade do impeachment, ele trouxe de volta a questão da reforma tributária. Tem 2 reformas prontinhas lá no Congresso para votar. Se são boas ou ruins é outra discussão, mas é só colocar em votação e avançar. Então, existe uma série de medidas, vai destravar a agenda e nós vamos avançar. Em que caminho, não sei, mas vai avançar. A perspectiva é que ia ficar travado e parado. Mudou a perspectiva porque vai andar. Agora, o comprimento desta andada, se vão ser vários quilômetros, ou vai ser um pequeno passo, e que direção que estamos indo, aí que são as grandes interrogações. Mas que vai andar, vai andar. Deixa eu trazer o Walter aqui para essa conversa, para avaliar uma questão que nós já levantamos em edições anteriores, Walter, que é a segurança jurídica. Você está sentindo mais ou menos segurança jurídica depois dos acontecimentos no Congresso? Sim, porque, veja, o Supremo teve a cautela de já soprar um vento para o Arthur Lira, no sentido, olha, vai começar muito mal se a gente anular a primeira decisão sua. Agora, vamos ver qual é a composição que se vai fazer. Evidentemente que o Arthur Lira vai recuar, mas o Ibsen até pode dizer. Mas eu gostaria de lembrar uma outra coisa. É evidente que cada eleição tem a sua peculiaridade. Mas, dentro disso, eu lembraria uma máxima que corre no Estado, no pequeno Estado do Vaticano, que diz que a pessoa que entra como Papa sai como cardeal. Moisés Rabinovich, vamos ouvir a sua visão aí sobre o viés econômico. De que forma você está vendo aí os próximos passos pós-eleições no Congresso? Ademar, eu tinha uma pergunta sobre o mercado financeiro do Casagrande, claro. Mas a introdução dele já respondeu. Então eu poupo o nosso tempo e vamos adiante. Tá bem. Casagrande, um arremate seu sobre essa temática. Será que a gente tem um pouco de paz aí para pensar de verdade nessas reformas que tanta gente quer ver acontecer? O mercado parece entusiasmado, mas vai mesmo? Olha, o ministro Paulo Guedes já marcou a reunião com os 2 presidentes das casas, né? E a gente sente que já há uma movimentação em relação aos projetos, e eu estou bastante convencido de que nos próximos 3 meses, aí, 3, 4 meses, salvo algum acidente de percurso muito grande, como lembrou o Ibsen, que vem afetar a popularidade do presidente, mais do que já afetou, nós devemos ter uma agenda econômica positiva. Acho que o Congresso vai trabalhar nessa direção, e para esse primeiro semestre, pelo menos, a expectativa é que a produtividade, digamos assim, seja muito alta e que várias coisas que lá estavam encalhadas vão ser desencalhadas e vai andar. Estamos bastante seguros disso. O Casagrande, fala, Walter. Os jornais ontem, em 2 editoriais, um no Globo, outro no Estadão, fazem menção de passagem a algo que eu gostaria de saber de você. Qual seja, o Paulo Guedes é um homem que fala, mas não realiza. É verdade isso? É verdade. Eu acho que a criação do Ministério da Economia foi relativamente ruim. Ele desarticulou os outros ministérios, não trouxe economia, e a capacidade de operação do Ministério da Economia está ruim. Ou seja, decidido fazer alguma coisa,
há necessidade de que se opere para que aquilo aconteça. Então, não está havendo, caiu muito. Quando você tinha Ministério do Trabalho, Ministério da Indústria e Comércio, Ministério da Fazenda e do Planejamento, a operação era maior porque havia um ministro envolvido e várias outras coisas. Então, a junção dos ministérios não trouxe o bônus, que seria a economia, porque todas as secretárias, os assessores continuam lá, né? E ficou com o ônus, que é uma operação mais lenta e mais difícil. E, além disso, o ministro também tem sofrido aí uma certa crise de identidade, né, entre o seu perfil liberal e a realidade que a pandemia trouxe, obrigando que um liberal de Chicago passasse a aplicar políticas keynesianas, que são aquelas em que o governo interfere na economia e abre os cofres. Então, juntando a união dos ministérios e mais a crise de identidade do ministro, acredito sim que o Ministério da Economia perdeu o poder de operação, está lento e o delivery ou a entrega está muito fraco. Posso fazer uma observação apenas? Por favor, Ibsen, rapidinho. Concordo inteiramente com o que você disse, Casagrande, mas é preciso lembrar também que o discurso inicial do governo e do presidente Jair Bolsonaro mudou, né? A questão toda da desestatização, nossa, preciso fazer um trava-língua, né? E o próprio problema que ele teve com o Rodrigo Maia de idas e vindas, de desentendimentos e tal, e a pauta no Congresso, o Congresso também ajudou um pouco, mas não ajudou naquilo que ele gostaria de ter feito. Então, acho que isso deu uma travadinha também na agenda do ministro. Não, é verdade, o assunto não é linear, né? Obrigado, não temos um único motivo, mas existe sim uma perda de capacidade operacional no Ministério da Economia, com certeza. E esse é um vetor que vem se somar a outros, como esse que você levantou, e que trouxe essa performance insatisfatória na economia. É um conjunto de coisas, né, sobre os quais mencionamos há pouco aqui. Bom, essa desarticulação que o Casagrande mencionou, ela ocorre nos grandes assuntos e também nos detalhes. O que a gente precisa ver, Ademar, é que existe uma diferença entre a capacidade de operação de um ministro e o que ele pensa. É isso que a gente precisa entender. Você pode não gostar do ministro, porque ele é de direita, de esquerda, ele pensa isso, ele pensa aquilo. Mas tem que separar se ele é um operador ou não. Por exemplo, o ministro Delfim Neto era um excelente operador de ministério, tirando a ideologia dele, o jeito de ser dele. A gente pode gostar ou não gostar dele, mas ele era um excelente operador. Ele fazia as coisas acontecerem, ele sabia de tudo, ele tinha todas as informações. A hora que ele apertava um botão, acontecia tudo que ele estava pensando. E isso é uma capacidade extra, é um plus que o ministro tem. Porque às vezes você tem um ministro excelente, que tem ótimas ideias, bons pensamentos, mas não consegue operar a máquina. E é o que está acontecendo nesse momento, e é o que eu estava me referindo. Isso, Casagrande. E, infelizmente, no caso do Paulo Guedes, dá para dizer que está ficando mais no desejo, né? Os desejos que ele expressava durante a campanha e tem expressado desde que está no poder, desde que está no cargo, mas realização mesmo nós estamos vendo pouco. Nós voltamos daqui a pouquinho no próximo bloco dos 4 Ases. O jovem de hoje é o médico de amanhã, o engenheiro, o administrador, o advogado, o professor, o governante, enfim, o profissional do futuro. Para ser bom na profissão, o jovem tem que pôr em prática tudo o que aprendeu. É aí que entra o estágio e o aprendizado. Uma oportunidade de iniciar sua profissionalização, de se aperfeiçoar, de construir sua autonomia, de exercer a cidadania. Ofereça oportunidades para jovens estagiários e aprendizes e dê um futuro melhor para os jovens, para a educação e para a sociedade brasileira. CIEE, há mais de 50 anos encaminhando as novas gerações e preparando os profissionais que farão o futuro do Brasil. CIEE, Centro de Integração Empresa-Escola. Estamos de volta com Moisés Rabinovici, dando uma olhada agora nos novos presos políticos do terceiro milênio. Vamos à Rússia, vamos à
a Mianmar, né, que já foi Birmânia, Burma, para quem usa a língua inglesa, e os acontecimentos por lá, a sua visão, Moisés. Bom, temos 2 prisioneiros célebres. O primeiro já estava na prisão há quase um mês, depois que voltou de Berlim, tendo se tratado por envenenamento. É o Alexei Navalny. A segunda é a senhorina Aung Suu Kyi, que é a líder civil de Mianmar, que os Estados Unidos até hoje chamam de... Mas comecemos primeiro com Navalny. Navalny foi julgado por um caso que foi considerado pela Corte Europeia de Direitos Humanos como Nós estamos fabricado. Vendo agora, Pino, as capas dos principais jornais do mundo, destacando esse assunto do Navalny. O julgamento durou um dia, teve muito correspondente estrangeiro e jornalista russo preso lá de fora, teve 18 diplomatas na sessão, e o Kremlin criticou os países por terem intenção de intervir em assuntos internos da Rússia. Navalny deixou o julgamento, feito por uma juíza que entrou na última hora, no último momento, para substituir o juiz que estava programado. A juíza não aceitou as provas de que Navalny tinha sido envenenado e estava sendo tratado na Alemanha. Para a juíza e para o sistema penitenciário russo, ele deveria estar se apresentando aos agentes da penitenciária, que lá seria assim, porque ele está em liberdade condicional desse julgamento que foi considerado fabricado. O irmão dele foi preso pelo mesmo motivo, cumpriu 3 anos e meio e está solto. Ele não, ele cumpriu 1 ano, foi solto e restam agora 2 anos e meio que a juíza decidiu que ele deve cumprir. Ele saiu da sessão dizendo que o presidente Putin vai passar a história como o presidente envenenador, o que é um contrassenso nesse momento em que a Rússia sai com uma vacina considerada muito eficaz contra a Covid. Então, fica aos olhos do mundo que a Rússia fabrica tanto vacina quanto veneno. Ótima nisso. Bom, é de se esperar muito mais manifestações daqui para frente. Já houve ontem protestos, tanto em São Petersburgo quanto em Moscou. E ele foi para a prisão. Uma das coisas que ele deixou como lembrança para o Putin foi um vídeo de 2 horas em que ele mostra que o presidente construiu um castelo, um palácio, quase um castelo, no Mar Negro, com o dinheiro ganho em propinas. A outra prisioneira já foi prisioneira há muitos anos. Ela foi vítima de um golpe de Estado. A Aung San Suu Kyi é filha de um homem que lutou pela independência da Birmânia, que estava sob domínio inglês. Ela hoje é chamada de senhora, senhorina na Itália, lady na Inglaterra, mas, na verdade, ela é tratada pelos cidadãos como uma divindade. Ela é budista e ela segue o preceito de não violência. Ela ganhou o prêmio Nobel em 1991 e levou o país, depois de sair da prisão domiciliar de 15 anos, a conta-gotas,
para a democracia. Mas, com isso, ela teve que sacrificar a própria integridade. Ela teve que fechar os olhos para a perseguição dos rohingyas, que são uma minoria muçulmana, muitos já exilados em Bangladesh. Ela teve que defender os militares no Tribunal de Haia. Então, ela na verdade, foi uma contradição ao Nobel da Paz. Ela perdeu algumas medalhas, algumas condecorações que ela havia ganho por seu processo de paz. Um processo de paz que, veja bem, não afastou os militares em nenhum momento, porque eles continuaram tendo 1/4 do Congresso, 1/4 das cadeiras do Congresso. Eles continuaram sendo a última voz em questões de defesa e de relações exteriores, e eles nunca abriram mão do poder. E esse golpe que foi dado de repente na segunda-feira é explicado como o sucesso do partido da Suu Kyi nas eleições do ano passado, em novembro, em que esmagadoramente ganhou mais de 390 cadeiras de um parlamento com 400 e poucas. Os militares não gostaram dessa vitória, disseram que ela foi fraudulenta. Ela também tentou, pela primeira vez, tirá-los da política e deixá-los nos quartéis, e aí adveio o golpe. E ela está num lugar incerto, não sabia. Os seus militantes que foram para a rua agora fazem panelaços, eles não têm muito como reagir, e hoje os médicos decidiram entrar em greve. Então, médicos de 70 hospitais dentro do Mianmar, da Birmânia, estão em greve no momento em que a Covid ataca e contagia no mundo. O Itamaraty reagiu como se golpe militar fosse uma coisa comum. Acontece. E chamou a prisão da Suu Kyi e de vários ministros de apenas uma emergência, e ficou de analisar os futuros desdobramentos no país. Os Estados Unidos não têm muita condição de dissuasão. Por quê? Porque as relações comerciais entre os dois países são muito pequenas. Não tem uma grande quantia de dinheiro para ser sancionada. Então, o Antony Blinken, que é o novo secretário de Estado, esteve em Mianmar quando a Suu Kyi iniciou o processo de democratização lento, e ele agora pediu a imediata volta ao status quo, como o G7 também, e como os países da Europa inteira. Toda a Europa também pediu. Os vizinhos estão preocupados, a China principalmente, mas ela pode ver no golpe uma oportunidade de entrar mais ainda em Mianmar. Em resumo, é o que está acontecendo. Bom, Rabino, talvez essa questão que você acabou de levantar aí da China vire um motivo para que essa questão de Mianmar cresça, porque as pessoas vão se interessar em para que lado vai, né, esse regime. E parece que a porta fica meio aberta aí para a influência chinesa, mais do que a americana, no caso, né? Algum comentário rapidinho dos outros ases para fechar este bloco? Walter? Sim, eu queria uma situação atual. Veja bem, eu vou usar o nome Birmânia porque foram os militares que deram outro nome ao país depois do golpe. Para lembrar o seguinte, lá é a terra do diamante, e quem controla isso são os militares, onde existe lá o tráfico e o contrabando de diamantes.
Em cima dessa mesma rede de contrabando de diamantes, tinha, atenção, tinha o contrabando do ópio, porque o rei do ópio estava em Mianmar e de lá operava. Agora a situação é também outra. Essa mesma rede é aproveitada agora para a difusão de cocaína. Então, a Mianmar é o lugar também do tráfico. Isso é importante a gente lembrar. Eu gostaria agora de entrar no meu campo da Constituição, lembrar que ela, a senhora, não pode ser presidente, nunca pôde, porque se colocou na Constituição o seguinte: quem é casado com estrangeiro não pode ser presidente da Birmânia, e ela era casada com um estrangeiro. E que tem filho com estrangeiro também não pode. Isso está na Constituição. Quer dizer, é um lugarzinho difícil o da Birmânia. Então, ela conseguiu se safar desse detalhe constitucional, tornando-se uma líder civil, que, na verdade, é a presidente. Ela fundou um partido, Liga Nacional para a Democracia, e ele está no poder, e ela é presidente dele. Então, na verdade, ela funcionava como presidente com outro nome. Só que a tentativa dela de afastar os militares, que a levou a sacrificar-se, né? Sacrificar o crédito que ela tinha internacional, não vingou. Os militares não saem facilmente de Mianmar. Como disse o Walter, há regiões de diamante. Minha filha acabou de voltar de Mianmar. E ela é fotógrafa, mora na França. E ela me contou que ela foi bloqueada em várias regiões em que não se pode entrar. Os turistas são proibidos de entrar. Ela foi com um cidadão de lá, dirigindo, amigo dela, e saiu pela estrada fora. Mas em vários pontos do país, você não entra. E não entra porque, do lado proibido, tem os contrabandistas, os traficantes, permitidos pelos militares. Que dão o dinheiro que os militares precisam para manter-se no poder. Obrigado, Rabino. A visão em primeira mão sempre muito reveladora, né? Essa visita da sua filha acho que diz muito sobre a realidade que se vê nesse país já há muitos anos, né? Enfim, são os novos presos políticos. Estamos aqui no terceiro milênio e ainda vendo isso acontecer pelo mundo. Mas vamos ao intervalo e, na volta, vamos para a Itália. Estamos chamando esse bloco de Roma 40 graus, Roma quente, né? Eu sei que muitos dos nossos ases, alguns dos nossos ases, gostariam de ter um assunto assim ligado ao Catar, né? Especialmente Doha, mas isso aí vai ficar para um programa futuro. Na volta, Walter Fanganiello Maerovic abordando os acontecimentos na Itália. Até já. As empresas mais competitivas e modernas sabem que o melhor investimento são os jovens talentos. Aprendizes e estagiários trazem a liberdade, a criatividade e a garra de quem está começando a construir uma carreira e quer provar todo o seu potencial. O CIEE possui toda a experiência para auxiliar qualquer empresa a criar um programa de estágio e aprendizagem. Entre em contato agora com o CIEE e dê um upgrade no seu negócio. CIEE, transformando vidas, construindo futuro. Estamos de volta, Walter Maerovic. Agora você com Itália. Catar fica para outra edição. Bom, vamos falar sobre um imbróglio italiano. O presidente da República deu um prazo para o presidente da Câmara, o Fico, para ele iniciar contatos. O prazo já terminou e ele ganhou um prazo extra. Ainda não dá para saber se teremos a formação de um novo governo na Itália. A Itália que tem um chefe de Estado e um chefe de governo chamado primeiro-ministro. As hipóteses são as seguintes. Primeira, o Giuseppe Conte, que é o primeiro-ministro demissionário, ele vai continuar ou não? Na hipótese de continuar, e já a terceira vez acontece isso, seria o governo Conte 3,
ele formaria um novo Conselho de Ministros, daí se chamar um novo governo, porque serão novos ministros. Essa é a primeira hipótese. A segunda hipótese é que poderemos ter um governo técnico, não mais um governo político. E aí surge a importante figura do Mário Draghi. O Draghi foi o chefão, com muito sucesso, do Banco Central Europeu. Então, no novo governo, apareceria o Draghi ou como premier, como primeiro-ministro, ou como um ministro da Economia. E a terceira hipótese, que é a mais drástica e a mais difícil, é a seguinte: terminar com a legislatura, ou seja, dissolver o parlamento, que é um ato do presidente da República, e se determinar eleições. É a hipótese desejada pela direita e pelos radicais, com os dois partidos, um conduzido por uma mulher, que é o Fratelli d'Italia, e outro pelos radicais da Liga Norte, que é conduzido pelo Salvini. Eles querem a dissolução do parlamento com novas eleições. Enquanto isso, o país vive crise econômica. E, para você ter ideia, acabou de sair o último relatório de economia, Casagrande, olho nele, Casagrande, que tem um sobrenome de raiz baiana, né? Em dezembro, a Itália fechou 100 mil postos de trabalho. Agora, atenção, 99 mil desses postos fechados em dezembro eram ocupados por mulheres. É isso. Eu gostaria de emendar aí uma pergunta, se possível. A Itália já teve um governo técnico, como essa possibilidade número 2 aí que você cita, né? Como foi aquela experiência? Foi boa? Ela justificaria uma segunda? Foi um desastre. Foi ao tempo do presidente Giorgio Napolitano, que resolveu por um governo técnico e colocou lá um inepto, um burocrata da União Europeia chamado Mário Monti. E foi um desastre esse governo técnico. Mas agora, Casagrande, então tem um outro patamar. Surge lá um Pelé, tá? Que é o Mário Draghi. Aí a coisa muda de figura e muita gente, inclusive eu, que sou cidadão italiano, torço para o Draghi. E você, Costa Manso, semelhanças nas políticas cai lá? Então, eu ia perguntar para o Walter o seguinte, quer dizer, você vê, mesmo num país que aparenta uma certa bagunça brasileira, o governo parlamentarista, por vezes, se mantém, né? Você está dizendo que vai ser o terceiro governo, ou seja, mesmo não há confusão, às vezes dá para tocar. Mas eu acho que é uma outra cultura. A gente tem que lembrar que a Itália tem uma cultura centenária, milenar, e as coisas talvez nos tribunais lá funcionem melhor que aqui também, não, Walter? E aí, quer dizer, os políticos ficam meio com medo de serem processados por corrupção, não? Sim, você toca num ponto importante, que vale lembrar, e você já destacou num programa anterior, tá? Nós temos um parlamentarismo, mas veja, na Itália, nós temos o chefe de Estado, sempre grandes figuras. Veja, eu acabei de falar do Giorgio Napolitano, um homem de respeitabilidade em toda a Europa, e que foi até reeleito chefe de Estado. Falamos de chefe de Estado. Atualmente nós temos um grande chefe de Estado chamado Sérgio Mattarella. O Mattarella, que teve um irmão que era governador da Sicília e foi executado pela máfia porque resistia à máfia. O Sérgio Mattarella é um sujeito equilibradíssimo e ele conduz todo esse processo e funciona como um sistema de freios e contrapesos. E ele tem autoridade moral para que o parlamento italiano não vire um parlamento brasileiro. Eu acho que esse é o ponto. A importância de um presidente, de um chefe de Estado. Vamos pensar no nosso chefe de Estado, Bolsonaro.
aí avacalha tudo, né? Moisés Rabinovici, perto de alguns temas que nós cobrimos na edição de hoje, a Itália parece até organizadinha, né? Na sua bagunça, mas organizadinha, né? Ademar, eu estou aqui com todos os jornais italianos abertos à minha frente. E é uma unanimidade. La Repubblica, l'ora di Draghi. Il Gazzettino, governo, è l'ora di Draghi. Il Tirreno, governo, toca a Draghi. La Sicília, mostri e Draghi. E aí vai. Tanto unanimidade assim, Walter, tem alguma maneira de ser desviada? Tem maneira de ser desmentida? Esse ponto é importante, eu vou relembrar o que o Casagrande colocou, tá? Do governo técnico. O povo italiano não gosta de governos técnicos, gosta de governos políticos. Os governos técnicos na Itália que apareceram, e veja que o primeiro governo republicano italiano, tá, depois do fascismo republicano, se colocou lá um juiz, que na realidade foi uma solução como chefe de Estado, técnica para se conseguir, mas também não deu certo. Então a Itália é governo técnico e os próprios políticos abominam o governo técnico. Eles querem um governo político e o Ibsen vai saber bem disso. Os políticos gostam de um parlamentarismo com chefe de governo político, entre eles. Aí está, Walter, um pouquinho um sapore de Itália para encerrar os 4 blocos da nossa edição dos 4 Ases. Vamos à cartada final, a palavra final dos nossos 4 Ases, começando com você, Ibsen, 1 minuto. Eu queria abordar uma coisa que eu tenho visto pouca cobertura e está me deixando realmente muito desesperançoso deste país, que foi o vazamento de 220 milhões de CPFs, com dados, inclusive, do imposto de renda, de quanto as pessoas ganham por mês, endereço, telefone, ficha completa. De onde teria vazado isso, né? Isso num ano em que a gente tem uma nova lei de proteção de dados. E nada acontece, quer dizer, nem sequer até agora se descobriu de onde teria vazado, parece que é de uma empresa que dá o cadastro positivo, não vou dizer o nome aqui para não fazer propaganda, mas os dados da Receita, em tese, não poderiam estar nem nessa empresa, nem em lugar nenhum. Vazou de dentro da empresa, foi hackeamento, com a palavra Polícia Federal e a Justiça Brasileira. Eu estou me sentindo cada vez mais desprotegido neste país. É uma daquelas questões que a gente fica imaginando quando é que vai ter resposta, né? Vamos à cartada final do Humberto Casagrande. 1 minuto para você. Bom, a economia adota, e os negócios, definitivamente, a máxima de que os fins justificam os meios, sem se importar com a celeuma se quem disse isso foi o poeta Ovídio ou se foi Maquiavel. Essa é uma questão que a história está a resolver, mas para a economia tanto faz, e os fins justificam os meios. Daí o entusiasmo com os novos tempos que estão por vir. Cartada final para você, Moisés Rabinovici. Eu estou preocupado com o julgamento do Donald Trump na semana que vem, o julgamento dele no Senado. O Trump demitiu todos os 5 advogados, grandes advogados, que tinha reunido para defendê-lo, porque eles não aceitavam tratar de fraude eleitoral. Ele continua insistindo que foi roubado nessas eleições, e agora, com 2 advogados, ele vai enfrentar o julgamento do Senado, onde os republicanos estão também divididos. Há uma guerra civil entre eles. Então, a minha preocupação é perscrutar se o Donald Trump poderá ser o 3º ilustre prisioneiro da semana que vem, né? Juntando os 2 dessa semana. E para encerrar, a cartada final sua, Walter.
Olha, terminou o recesso no Judiciário e fevereiro mostra um Supremo dividido. E pior ainda, existe desconfiança entre ministros. Gilmar Mendes, Lewandowski e Marco Aurélio não saíram de férias, não entraram no recesso. Isso para não deixar o Fux tocar nos seus processos e naqueles que seriam a eles distribuídos. O Lewandowski, para se ter ideia, que estava trabalhando nas férias, já levantou sigilo de prova colhida por hacker, que é aquela história do Intercept Brasil. Ele levantou o sigilo a pedido da defesa do Lula. Então, ele não analisou se essa prova é lícita ou ilícita, mas já abriu tudo, o que mostra um Supremo dividido, porque o Fux, no plantão, não teria deferido esse levantamento de sigilo. Mais questões aí que provavelmente viram pautas nas próximas edições do nosso 4ASES semanal. Muito obrigado a todos que nos acompanharam, obrigado aos ASES, Rabino, Casagrande, Ibsen e Walter pela participação. Nós voltamos na próxima semana com mais uma edição. Não esqueça, o programa está em todas as plataformas, principais plataformas aí digitais. Você pode comentar, pode mandar sugestões, nós estamos à disposição aqui. Queremos muito saber o que é que você está achando do programa. Muito obrigado a todos e até a próxima semana.